Oi, boa noite pessoal, tudo bem? Deixa eu me organizar aqui, desculpa, eu atrasei 6 minutinhos. Tem um eclipse lunar acontecendo hoje à noite, né? Daqui a pouco. Então, sejam todos muito bem-vindos, um beijo em vocês. Às vezes não dá para fazer a live, por isso que eu demorei um pouquinho. Uma coisa muito importante, tem uma energia, uma Shakti de lentidão nesse eclipse, né? Espera aí. Uau, acordei agora, sou do Japão e encontrei você ao vivo. Que tudo mesmo. Então, bom dia para você, viu? Tem uma energia de lentidão rolando assim nesse eclipse, né? E ontem eu tava devagar, eu tava lenta, eu tava para baixo, eu tava esquisitíssima. Eu tinha uma aula ontem, tinha que dar uma aula e eu nem conseguia dar essa aula. Então um beijo enorme em todo mundo que tá aqui. Tá sendo muito legal fazer essas lives semanalmente, porque eu consigo estar mais perto de vocês. Eu queria até estar mais, mas graças a Deus a agenda não permite. Um beijo enorme em todo mundo. Para quem é novo na minha live, vamos lá. Como que funciona as lives? Como que funcionam as lives? Eu gosto de interação, eu gosto de estar junto. O meu negócio é estar junto. Então, pode trocar ideia comigo, pode interromper. Como somos ainda poucas pessoas, então dá para eu responder todo mundo. Qual que é o tema dessa live? Eclipse. Tem um eclipse acontecendo hoje. Ele começa hoje e ele vai por toda a madrugada. Então, vão subindo perguntas enquanto eu vou dando uma introdução nesse tema. Vocês estão me ouvindo bem? Estão me vendo bem? Vão subindo perguntas já. Pode interagir. E, se tudo der certo, eu vou pegar uma pessoa para dar uma olhada no mapa, como eu sempre faço. Só não dá para me estender, porque eu não quero entrar no horário do eclipse, tá? Eu quero estar nas minhas práticas no horário do eclipse. Vamos lá. O áudio tá bom, que bom, obrigada. Então, Hare Krishna, todo mundo, viu? Olha, o dia do eclipse, ele é tão importante, que a gente fica sabendo, é muito importante a gente saber onde ele vai estar visível. Por que isso? Porque onde ele estiver visível, a energia é mais intensa. E olha que curioso, na Índia se fecham os templos durante o eclipse. Mas se não estiver visível o eclipse naquele país, eles mantêm as suas atividades. O eclipse que acontece hoje, e aí a Rita, uma querida, está perguntando assim para mim, qual o horário do eclipse? 22h54 começa. E o pico dele é 1h43 da manhã. E nesse vídeo também eu vou falar sobre as previsões dos ascendentes para esse eclipse. Mas eu já vou introduzir melhor o tema. Só terminando essa curiosidade da Índia, como esse eclipse não vai ser visível na Índia, então os templos vão estar fechados, né? Para você ver a importância do eclipse. Tem muita coisa que a gente deixa de fazer durante um eclipse. Como a gente vai estar dormindo aqui no Brasil, o que eu aconselho vocês? Não vejam o eclipse, não olhe para o eclipse. O eclipse, ele gera essa curiosidade, ele tem uma energia tamas muito forte. Tamas é uma energia de escuridão, de obscuridade. Quem vai eclipsar a lua hoje é Rahu. Rahu tem uma energia extremamente tamásica, extremamente densa, extremamente nefasta muitas vezes, extremamente ambiciosa, materialista. E aquelas pessoas que têm no seu mapa natal a lua com Rahu em aquário tende a ficar muito pior. Então, o Rahu, para você ter uma ideia dessa energia, significa ansiedade e medo desnecessários. Ele tem uma energia muito parecida com Saturno, tanto é que os dois regem o signo de Aquário.
Esse eclipse vai acontecer no signo de Aquário. Então vamos lá, desde o comecinho. Esse eclipse será visível na América do Norte e América do Sul. Vai estar plenamente visível aqui no Brasil. Meu conselho, não olhe para o eclipse, senão você absorve toda essa energia do eclipse. Uma coisa que eu sempre falo nos eclipses, né? A gente tem que, de preferência, não comer as coisas que sobraram no dia do eclipse, para não aumentar o modo tamas na nossa mente, para não aumentar essa energia, esse guna de obscuridade na nossa mente. A gente lava as roupas de cama no dia seguinte, você põe para lavar a roupa que você usou amanhã, eu não vou usar essa roupa. Então tem uma série de coisas que é muito bom que seja feito. Lembrando que tudo isso, gente, está num plano transcendental. Todo esse conhecimento está no plano transcendental. E a vida material é uma manifestação do plano transcendental. Se você não acredita nisso, fica difícil. Porque realmente o que nos cerca é o que é transcendente, né? A vida material ela é uma manifestação do invisível, enfim. Então a gente leva muito a sério essa questão do eclipse. Eu não quero plantar medo em ninguém, né, obviamente, mas esse eclipse é um eclipse que está em conjunto com uma lua cheia, a lua cheia de Sravan, que é Sravan Purnima que se fala. Então vamos lá. Então esse eclipse vai estar visível na América do Norte, na América do Sul. Não olhe para o eclipse, vai dormir. Fica vendo essa live, ouve Mahamantra Hare Krishna, onde o eclipse é visível, sua energia é mais forte. Ele começa às 22h54, hoje no dia 27 de agosto, alcança o seu pico já no dia 28, às 1h43 da manhã e termina às 4h32 da manhã. O eclipse vai acontecer no signo de Aquário, onde nós teremos Rahu e a Lua. O Sol e a Lua estão exatamente opostos e o eclipse vai acontecer num Sravan Purnima, que é uma lua cheia de Purnima. Purnima é um mês extremamente... Nós estamos no mês de Purnima, segundo o hinduísmo, né? Purnima é um nakshatra extremamente abençoado, extremamente abençoado. Acho que eu falei errado. Sravan é um nakshatra extremamente abençoado. Sravan Purnima significa lua cheia do mês hindu de Sravan, período considerado muito auspicioso no calendário védico. Celebra-se também hoje, nessa virada, né, Raksha Bandhan, que é a celebração do vínculo entre irmãs e irmãos. Esse festival vai continuar acontecendo na Índia mais uma vez, porque o eclipse não está visível lá. Esse eclipse vai acontecer no nakshatra, no signo védico de Shatabsha, que representa os 100 médicos de Deus, os 100 curadores de Deus. E olha que coisa interessante, olha que coisa interessante. Shatabsha significa os 100 médicos de Deus, os 100 curadores de Deus. Sravan, que é essa lua cheia que hoje se manifesta, Sravan é um nakshatra que representa, dentre outras coisas, a deusa Saraswati, que é a deusa do conhecimento. Saraswati, ela abençoa as pessoas com a verdade. Muitos avanços tecnológicos vão se manifestar depois desse eclipse. Muita verdade se manifesta depois desse eclipse. Muito avanço tecnológico na área das ciências avançam depois desse eclipse. Na área de cura, na área médica, muita coisa vai se manifestar, porque a gente tem todas essas energias sendo chacoalhadas, né? Rahu, ele está na transição entre Dhanishta e Shatabsha. E para se ter uma ideia da importância desse eclipse, mais uma vez, a gente tem que saber sempre se ele é visível ou não. A energia vai estar bastante pesada, bastante intensa aqui no Brasil. Eu quero contar uma história para vocês que eu até anotei aqui para contar. Existe uma história, quem me contou isso foi o meu Gurudeva. Existe um templo na Índia,
É dito que existiu, se eu me lembro bem do que meu Gurudeva me contou, existiu uma encarnação muito importante de um astrólogo védico que ele escreveu, era uma manifestação de Krishna, alguma coisa assim. Ele escreveu um mapa, ele desenhou um mapa de todas as pessoas que um dia iriam naquele templo. Ele escreveu em folhas de palmeira. É dito que quem conseguir chegar nesse templo é porque o seu mapa está lá. Um repórter fez essa pesquisa, foi até o templo, encontrou o seu mapa, obteve a interpretação do seu mapa e, dentre outras coisas, dizia que ele iria se divorciar e não tinha nenhuma chance disso acontecer, pois ele voltou. Eu não sei exatamente para onde, não me lembro muito bem como o meu Gurudeva me contou, e um pouco depois aconteceu o divórcio entre ele e a esposa dele. E ele escreveu um livro sobre isso. Eu não sei que livro que é, que eu nunca consegui achar, mas eu descobri o templo. Depois, quem quiser saber, me manda uma mensagem que eu te mando o link desse templo. E se você conseguir um dia chegar nesse templo, é muito possível que o seu mapa tenha sido já desenhado por essa manifestação de Krishna que encarnou como um astrólogo. Eu estou falando de uma forma bem didática, tá, gente? E aí subam perguntas, hein, por favor. O que é Aquário? Vamos começar a entender como essas energias funcionam. Aquário é naturalmente a casa 11, também conhecido como Kumbha. Esse é o signo ou a casa que representa seus desejos, amigos, círculo social, network, ganhos, tecnologia. Hoje, eu estudando sobre esse eclipse, eu ouvi um astrólogo védico que eu gosto muito falar de uma maneira bem legal. Ele disse assim: pense num eclipse como a atualização de um software. Toda vez que a gente atualiza o software, o sistema fica mais lento. Novas mudanças acontecem a partir dessa atualização. É mais ou menos isso um eclipse. Olha que interessante. Uma atualização acontece, o sistema fica mais lento e novas mudanças acontecem a partir dessa atualização. Aí eu falei no começo da live sobre lentidão e eu estudei só hoje sobre o eclipse. Ontem eu estava imprestável, né, Rita? Ontem eu não consegui nem dar aula, eu estava absolutamente imprestável. A Ana está perguntando se tem 2 nakshatras envolvidos. Rahu, ele está em Dhanishta, ele está no final de Dhanishta, ele está na transição entre Dhanishta e Shatabisha. E a Lua já está em Shatabisha. O eclipse vai acontecer em Shatabisha. Tá? A gente falou no comecinho da live. Os eclipses são pontos onde grandes transformações são iniciadas. Então, olha, tem alguma coisa para iniciar aí. E um pouco antes disso, alguns problemas podem acontecer. A energia mais intensa do eclipse são 3 dias antes e 3 dias depois. Esse eclipse e os resultados do eclipse, eles geralmente acontecem 6 meses para frente de quando ele aconteceu. O eclipse será totalmente visto na América do Sul. Nunca assista a um eclipse, a energia aqui vai estar muito densa. Aquário é o signo da tecnologia, Rahu também. Rahu é o corregente de Aquário. Por isso, com esse eclipse, novas invenções acontecerão com IA, criptografia e criptomoeda. Para alguns nativos, vai ser bom investir em criptomoeda. Uma inovação acontece depois desse eclipse. Pode ser um avanço na ciência, um avanço na tecnologia da ciência, um avanço na tecnologia. Tem um boom aí para se manifestar. Como a Lua vai estar eclipsada por Rahu, muito possivelmente você vai se ver mais ansioso amanhã. Lembre-se que Rahu significa medo e ansiedade desnecessários. Algumas pessoas que já sofrem com problemas de ansiedade vão ter uma progressão para fobias, pânico e uma extrema ansiedade, né?
Portanto, se no seu mapa natal você tiver a combinação de Rahu com a Lua, sobretudo em Aquário, esse eclipse vai te impactar muito mentalmente. Não tome decisões 3 dias antes, 3 dias depois, limpe a casa amanhã, troque a roupa de cama. Agora eu vou entrar mais propriamente nas previsões. Mas eu quero ouvir um pouco de vocês. Vocês estão quietos hoje. Me façam perguntas, por favor. Vou esperar subir alguma perguntinha ou ninguém tem nada para falar. Não é possível. Não é possível. E gente, eu também, assim, geralmente eu tenho bastante energia, né? Imagina, eu tenho Marte no ascendente. Então eu tenho bastante energia, mas eu tô lenta, eu tô morosa, o pensamento tá demorando, o pensamento tá devagar. Ai, muito chato. Para os ascendentes em Áries, o eclipse vai ocorrer na sua casa 11, impactando diretamente sua fonte de renda. É muito possível que tenha uma perda financeira a partir desse eclipse, uma ruptura com a sua fonte de renda a partir desse eclipse hoje, tá? Para você que tem um ascendente em Áries. Não conheço astrologia védica, nem sei fazer perguntas. Li que esse eclipse será de limpeza, deixar ir. Michele, geralmente os eclipses eles são de limpeza, né? Mas esse, pela característica dele, de estar em Shatabisha, por estar num mês de Sravan, que é um mês... é um mês que tem... Quem rege, tem uma energia... Sravan tem uma energia muito forte da deusa do conhecimento, que é Saraswati. Então é como se ela trouxesse um conhecimento à tona, uma inovação à tona. Sobretudo está envolvendo Rahu, que são questões tecnológicas. Então tem avanço também é um eclipse que está acontecendo em Shatabisha, que são os 100 médicos de Deus. Esse avanço é muito possível que seja na ciência, alguma tecnologia que melhora algum ponto da ciência para a gente, ou alguma mudança, alguma transformação nas inteligências artificiais, né? Mas o eclipse, de certa forma, ele é sempre um momento de limpeza, né? Mas a gente tem que fazer a limpeza física também. Então, tomar um banho, trocar roupa de cama, todas essas coisas, né? Para quem tem Rahu, eu imagino que você queira perguntar para quem tem Rahu em Aquário, aumenta bastante a energia, né? Sobretudo, não se esqueça disso. Rahu significa medo e ansiedade desnecessários, tá? Sol em Aquário na casa 4 e Rahu na casa 5. Posso sentir muito esse eclipse? É que eu não sei o signo. Sol em... tô falando que eu tô lenta. Sol em Aquário na casa 4. Vai sentir bastante, né? Sobretudo mentalmente, porque a casa 4 é a paz mental, é a felicidade. Pode ser que você tenha picos de ansiedade, né? Rahu na casa 5, posso sentir muito esse eclipse? Sim, porque Rahu tá sempre retrógrado, né? Então ele tá olhando para esse Sol na casa 4. É muito interessante que o Sol na casa 4 aqui, para quem, uma diquinha aqui, fica uma diquinha aqui. Sol na casa 4, que eu não tenho nenhum mapa aqui, mas imagina um mapa. Se você dividir ele ao meio, o lado direito é dia, o lado esquerdo é noite. Onde que o Sol fica melhor? O Sol fica melhor no dia, né? No lado direito do mapa. A casa 4 está do lado esquerdo do mapa, está no lado noite. Se você tem um Sol no lado noite, o que a gente imagina? Que o Sol não brilha à noite, o Sol não aparece à noite. Dentre outras coisas, esse nativo que tem o Sol na casa 4... aqui ele perde força direcional, tem um nome específico para isso, né?
Então ele perde a sua força. É dito que o nativo, muitas vezes, ele pode se perder nas suas decisões, que ele não vai ser muito potente na tomada de decisões, ele sempre vai ter que pedir o direcionamento de uma outra pessoa para conseguir tomar decisões na sua vida. Então, como a casa 4 também se refere à mãe, é dito que é muito importante para esse nativo pedir os conselhos da mãe para fortalecer esse sol. Essa é uma das coisas. Por falar em Marte, eu gostaria que um dia tu falasse sobre Manglik. Não precisa ser agora. Manglik é Mangal-dosha, né? Porque hoje o assunto principal é sobre esse eclipse. A gente pode fazer, mas é que as pessoas se assustam muito com Mangal-dosha, né? Mangal-dosha, gente, é um dosha, uma energia de estagnação no mapa da gente, que é indicado pela posição de Marte em algumas casas do mapa, no ascendente, na casa 7, mas tem uma pontuação para isso também. A gente consegue saber se é um Manglik ou um Mangal-dosha baixinho, se ele é muito potente. E a indicação é que a primeira coisa que acontece com esse nativo é justamente um divórcio. Então ele não vai ser feliz no primeiro casamento dele. Na Índia, quando se observa um Mangal-dosha no mapa, a pessoa primeiro casa com uma bananeira. E aí essa maldição é quebrada. Ela se divorcia teoricamente da bananeira e essa... Mas assim, não adianta eu alimentar essas coisas em vocês, não ficam se alimentando de coisas ruins, porque tem outras coisas muito melhores no mapa, né? Então o Mangal-dosha ele pode ser revertido, tem várias coisas que se pode fazer, então não fica se apegando muito às coisas ruins do mapa, porque tem outras que são muito potentes. Eu tenho um olhar, eu sempre olho o copo meio cheio, né? Então eu tenho um olhar meio treinado para as coisas mais positivas. Treine esse olhar também, tá? Para os ascendentes em Touro, esse eclipse vai acontecer justamente na sua casa de profissão. Na casa 10, que significa profissão, carreira, poder, status e visibilidade. Há uma forte tendência de que a pressão no ambiente de trabalho atinja o ápice nesse período. Então, cuidado, muito cuidado. A paciência será essencial. Evite confrontos com os seus chefes, com os superiores, com figuras de autoridade. Vai dar uma ruptura aí, muito possivelmente, tá? Para os ascendentes em Gêmeos, esse eclipse acontece na sua casa 9, que significa conhecimento superior, viagens longas, sistema de crenças. E ela também é uma Bhagya Bhava, é uma casa que vai falar sobre o Dharma, sobre a sua sorte. Então tem uma ruptura com a sorte nesse momento. O período ele fica mais obscuro. Fique atento a problemas de comunicação com os seus chefes, com os seus mentores, porque a casa 9 também tem uma ideia de figuras de autoridade, porque ela também representa o pai e você pode ter imprevistos com viagens, então bastante cuidado, tá? Para os ascendentes em Câncer, esse eclipse vai acontecer na sua casa 8, portanto, muito cuidado com a sua saúde. Podem surgir problemas de saúde repentinos. Seu foco deve ser voltar para as suas finanças, olhar para as suas finanças, sobretudo a casa 8 também fala sobre os irmãos do cônjuge, sobre o dinheiro compartilhado. Eu estou falando de um jeito bem didático, tá? Então, volte o seu foco para aquilo que você divide com o seu cônjuge, com o seu marido, com a sua esposa. Tem alguma coisa aí que pode se manifestar, alguma coisa que estava escondida, algum problema. Vocês podem ter problemas na divisão dessas finanças, enfim. E muito cuidado com a sua saúde também, tá? Para os ascendentes em Leão, esse eclipse acontece na sua casa 7, que vai testar o seu relacionamento. Evite discussões motivadas pelo ego. E procure ouvir com atenção antes de responder ao seu parceiro ou parceira, senão pode dar uma ruptura aqui.
Para os ascendentes em Cânia, em Virgem, esse eclipse vai acontecer na sua casa 6, que rege rotinas diárias, saúde e conflitos. Seus hábitos cotidianos, cuidados de saúde, dinâmicas de trabalho passarão por uma necessidade imediata de desintoxicação ou reorganização. Faça doações de alimentos a pessoas carentes. Esse é um excelente remédio védico para você atrair bênçãos nesse período. Um eclipse na casa 6, na casa 8 é bem denso, tá, gente? É bem forte. Para os ascendentes em Tula, para Tula Lagna ou Libra. Aliás, uma curiosidade, algumas pessoas já sabem, mas alguém tem um palpite de qual o meu ascendente? O que vocês acham que é? Para os ascendentes em Virgem, vai acontecer na sua casa 5. Ascendente em Virgem não pode de jeito nenhum fazer nenhum tipo de investimento. A gente falou no começo da live sobre criptomoeda, essas coisas, só que a casa 5 está eclipsada. Se você investir em criptomoeda, você vai perder. Mas você já sabe, né, Mi? Se você investir em criptomoeda, você vai perder dinheiro. Prefira investimentos conservadores, todos de Saturno, poupança, essas coisas, né? Então, a Lua rege a sua casa 10, por isso você vai estar muito mais ansiosa repentinamente com relação ao seu trabalho. Ai, lá vai. Questões amorosas e o relacionamento com filhos também podem passar por problemas súbitos. Evite qualquer tipo de investimento impossível, há risco real de prejuízo. Rita, não, a Michelle acertou. A Michelle já sabia, meu ascendente é Libra. Para os ascendentes em Escorpião, esse eclipse acontece na sua casa 4. Por envolver o regente da sua casa 9, esse trânsito pode trazer tensões no ambiente familiar, problemas com imóveis e demandas ligadas à sua mãe. É um momento propício para limpar, deixar ir embora velhos atritos e resolver disputas domésticas. Fora isso, o eclipse tende a ser favorável para você. Para os ascendentes em Sagitário, Dano Lagna. Ocorre na sua casa 3 o eclipse, influencia pequenas viagens e exige muita cautela na sua comunicação. Suas dinâmicas com seus irmãos, com seus vizinhos pode mudar e algumas palavras suas podem gerar desentendimentos desnecessários. Enquanto essa energia estiver densa, que são 3 dias depois, né? Fala nada. Macar Lagna ou Capricórnio. Esse eclipse vai acontecer na sua casa 2, que rege finanças, economias e a comunicação verbal. A conjunção da Lua com Uraho pode gerar impulsividade financeira. Portanto, não empreste dinheiro, não gaste dinheiro e guarde bem os seus recursos. Tenha cuidado para que suas palavras não machuquem o seu parceiro ou a sua parceira. Além disso, evite iniciar novas parcerias comerciais ou assinar contratos importantes nesse período. Alami, para você essa daqui. Para os ascendentes em Aquário, Kumbha Lagna. O eclipse vai acontecer na sua casa 1, no ascendente, colocando o foco totalmente em você. Prepare-se para transformações profundas na sua identidade pessoal. Rumo de vida e autoestima, desapegando de velhas versões de si mesmo que já não servem mais. Como a Lua, regente da sua casa 6, estará com Uraho, controle a competitividade excessiva e cuide da alimentação para evitar problemas de saúde. Para os ascendentes em Peixes, esse eclipse vai acontecer na sua casa 12, o que vai trazer um gasto imprevisto para você. Distúrbios no sono e a imersão de padrões subconscientes. É fundamental proteger sua energia mental através da meditação e repouso adequado.
Evite investimentos impulsivos, pois há risco de perdas significativas. Para a galera, o conselho geral é: como os eclipses representam momentos de forte instabilidade mental ou reinicializações de energia, evite tomar qualquer decisão crítica ou importante durante esse período. Perguntas. Já vão se mexendo aí quem vai querer ver o mapa hoje, quem vai ser o Felizardo, saiba que é ao vivo, você vai aparecer e muito possivelmente a live vai ficar gravada para que outras pessoas possam ver as previsões. Então, se você tiver disposição de aparecer, não viu o seu mapa ainda, de ver você lá no meu feed depois de novo, pode se manifestar que eu dou uma olhada no seu mapa, tá? Perguntas. Vocês estão quietos, né? Vocês estão mole que nem eu. Eu tô me sentindo tão mole. Ai, geralmente eu falo rápido. Até para escrever essa live foi difícil, foi devagar. Gente, como assim? Ninguém se manifesta? Para quem tem Exurá Riqueto em Aquário. Vamos focar no teu ascendente. Fica de olho no teu ascendente e nas previsões que eu já fiz, tá? E leão no mapa natal. Todo mundo tem leão no mapa natal, precisa ver se é o ascendente e tal, né? Essas previsões, elas são somente para os 3 dias ou se estendem pelos 6 meses? A energia mais intensa são 3 dias. Mas as previsões elas podem se manifestar em até 6 meses. A Regina está falando, meu ascendente é virgem e o sol dos meus netinhos. Algum conselho? Regina, eu não fico aconselhando em live, tá? Não é assim uma live de tarô, essas coisas, tá? Então a previsão do ascendente, a gente já falou, a previsão de virgem. Eu também não faço previsões em cima do sol, é só em cima do ascendente. Então eu não tenho nenhum conselho para você, mas se você quiser dar uma olhada no seu mapa, eu tenho que entrar ao vivo, tá? E aí, gente, ninguém se manifesta. Quem quer dar uma olhadinha no mapa pra gente ver direitinho, mas tem que entrar ao vivo. Já sabe, né? Deixa eu ver quem tá aí. Um beijo na Michele, na Rita, no Denis, na Regina, Cristina, Marisa, um beijo em vocês. As previsões do eclipse, elas tendem a se manifestar num prazo de 6 meses, né? Então é isso. Deixa eu chamar aqui alguém, peraí. Te chamei. Oi, Marisa. Oi, Hare Krishna, tudo bem? tudo? O que manda? Você não conhece a astrologia védica, então? Não, conheço muito pouco. Eu comecei a ler porque eu achei interessante. Eu vi um vídeo teu e achei muito interessante, porque fez muito sentido, várias coisas que tu falou. Eu acerto, viu, de vez em quando. Que legal. Peraí, deixa eu só abrir meu aplicativo aqui. E qual a tua experiência? Você sabe teu ascendente, essas coisas? Não. Eu fiz a tabelinha e ficou que o ascendente é Gêmeos. O Sol ele é o mesmo, ascendente Gêmeos e a Lua em Capricórnio. Então, para a astrologia védica, é muito importante o ascendente e a lua. O Sol, ele não tem esse peso que tem na astrologia tropical. E um outro ponto bastante importante é que na astrologia védica são 27 signos, não são 12 como na astrologia tropical. Então, esses 27 signos da astrologia védica são os nakshatras.
Então, assim, uma pessoa de Áries, que tem um ascendente em Áries, é completamente diferente de outra pessoa com ascendente em Áries. Aqui começa a precisão da astrologia védica, ela vai alterar muito de acordo com o signo védico que está. Lembrando que signo védico é um termo que eu uso bem didático, porque o nome mesmo é nakshatra, tá? Uhum. Me Sim, fala a sua data de nascimento, Marisa. 21/8/64. Acabou de virar a tua revolução solar. Sim. Uhum. Que horas você nasceu? 4:30 da madrugada. Bento Gonçalves. Ah, você é de Bento! Começou de Bento, Sacramento. Ah, que legal, tá pertinho de mim. Eu Uhum. tô em Mas Porto Alegre. eu moro em Canoas. Somos Você mora em vizinhas. Canoas? Moro. Uhum. Ah, tá mais perto ainda. Eu acho que eu vou para Bento no final do ano. Minha mãe vai vir passar o Natal comigo e ela quer ir naquela Maria Fumaça. Ah, gente, eu vou Ah, é ter que ir lá. maravilhoso. Eu já fui, já É. passei. É genial. Pode ir que vai curtir. Ela vai curtir Ah, bastante. então tá. Eu tava com um pouco de preguiça. Eu falei, pô, tal que eu ir para Bento Gonçalves para ir nessa epopeia italiana. Ah, é muito Ah, legal. que legal. Vamos lá. Então, o teu ascendente na astrologia védica, o que que você falou mesmo? Gêmeos. É, Gêmeos. Mas é bem legal, né? Porque você tem Marte, Vênus, Iraho no teu ascendente. É, aqui tem um Mangal Dosha, para quem perguntou antes, aqui tem um Mangal Dosha. Quando Marte está no ascendente, ele dá um pouco de problema em relacionamentos, nos relacionamentos afetivos, né? É o que a gente chama de Mangal Dosha. Você tem o Sol em Leão, na astrologia védica, Sol e Mercúrio. Esse Sol em Leão é extremamente positivo, né? Sobretudo porque esse Sol, ele está formando uma conjunção com Mercúrio que se chama Buddhaditya. Quando a gente tem conjunções na astrologia védica, a gente chama de yoga. O Sol com Mercúrio forma um yoga que se chama Buddhaditya, que dá uma genialidade para a pessoa extremamente inteligente. Sobretudo na casa que está, você deve ser uma pessoa muito boa para escrever. Como que é? Eu sou advogada. Escrevo, passo o dia escrevendo. Ah, então porque ele vai dar uma genialidade justamente para escrever. Então eu imagino que as peças que você monte sejam incríveis, né? Porque ele vai dar realmente essa genialidade. Ele vai mostrar, aconteceu alguma coisa com teu pai, houve algum distanciamento entre vocês durante a vida, alguma Sim, coisa assim? Tá. sim. Você tem um Saturno na casa 9. Então esse Saturno na casa 9 ele poderia também ser um indicador desse distanciamento. Não necessariamente um karma, mas algo que deveria se cumprir, né? Uhum. Esse Saturno ele está retrógrado, ele olha também para a tua casa 8, onde você tem a Lua. Esse Saturno ele está tentando restabelecer alguma coisa da tua casa 8. A casa 8, dentre outras coisas, significa ciências espirituais. Vamos entender assim: é astrologia, é reiki, é prana healing, é ciências espirituais. Sim. Quando tem o Saturno retrógrado, ele tenta olhar para, ele olha para a tua casa 8 porque ele está retrógrado. É como se Uhum. ele quisesse voltar para tentar realizar alguma coisa da tua casa 8. Então, dentre outras coisas, eu te diria que essa tua atração por ciências espirituais, pelos temas da casa 8, muito possivelmente se devem porque tem algo que precisa ser cumprido aqui. Hum. Como eu sempre digo, eu sou toda esquisita, né? Desde que eu nasci. Eu gosto de filosofia, eu gosto de religião, eu sempre fui assim. E eu entendo o meu mapa justamente por conta das configurações, né? E eu entendo essa minha aptidão para filosofia, esse é o recado que eu tenho que dar no mundo, essa é a minha natureza. Se eu Uhum. fosse um limoeiro, eu daria um pé. Se eu fosse um pé de limão, eu daria limão. O que eu Limões. quero É. te dizer com tudo isso é: você tem um talento natural, uma curiosidade natural e pendências nos temas relacionados à casa 8 na tua vida. E tem um recado que Marisa, precisa deixar para a humanidade. E eu não estou falando
de uma forma clichê, eu tô falando de uma forma filosófica e bem profunda, assim. O que você deixou de fazer? Como que você poderia... O que você... Imagina você escrevendo esses temas, montando eu não sei hoje em dia o que se usa mais, né? Mas um WordPress, por exemplo, montando um blog, ou no LinkedIn, escrevendo as suas ideias a respeito dos temas da Casa 8, sejam eles quais forem. Se for astrologia que você gosta, se for sobre prana, qualquer coisa da Casa 8, tem algo que precisa ser comunicado. Entendi. Faz algum sentido? Muito, muito sentido. É, você Você saiu do Satsat em janeiro de 2023. Satsat é um período de 7 anos e meio bastante intensos, que é quando Saturno ele entra uma casa antes da sua Lua. Ali, peraí, 23, 21, 18. Ali por 2018, 2017, 2018, começou o teu, acho que 2017, começou o teu Satsat. A tua vida deve ter complicado muito desse período até o começo de 2023. Uhum. A tendência é, durante um Satsat, então são 7 anos e meio, que de acordo com o hinduísmo, é de intensa purificação. Intensa purificação. Purificação do quê? Das suas ações, dos seus maus karmas. Karma, na astrologia védica, significa ação. Dos seus maus karmas desta vida e de vidas anteriores. Então é como se tivesse... Chega a fatura do cartão de crédito, sabe? Entendi. Uhum. Então, a tendência é que nesse período do Satsat percam-se os pais, né? Quando já está, sobretudo quando pega ali os 52, 60 anos, perde-se os pais, vai desenvolver problemas de saúde, vai desenvolver problemas nos joelhos, perde memória e um extremo isolamento. Eu não sei se você fica à vontade de falar alguma coisa, se não ficar não tem problema, mas saiba que isso terminou em janeiro de 2023. A ideia é que agora comece uma evolução, tá? Tá, ótimo. Nesse período eu quase perdi minha mãe. Ela fez um câncer, passou por um tratamento bem difícil, mas conseguiu. E a gente teve uma pandemia nesse meio, né? Ah, teve a Então, pandemia, é verdade. todo mundo perdeu muita gente nessa época, né? Muito perto da gente, muitas pessoas morreram. Então, assim, foi um período difícil para toda a humanidade, não foi só para mim naquele momento, né? E realmente o isolamento, essas coisas todas faz muito sentido, sim. Sim. Tem um pouquinho de perda de memória também que o Satsat traz, sabe? Essa lentidão que eu estava reclamando no começo da live, ela faz. Eu estou no Mahadasha de Saturno. Maha é grande, Dasha é período. Eu estou num grande período regido por Saturno, que é de 19 anos. Eu perdi. Eu sou uma pessoa. Eu tenho Marte no ascendente como você, eu sou muito ativa. Mas eu perdi muita velocidade, assim. Isso, a Então gente tem sente isso. lentidão. É. Lentidão. Então isso no Satsat se intensifica, tá? Essa perda de memória eu botei na conta da menopausa. Aí eu boto na conta da menopausa. Sabe o que eu descobri da menopausa? Que Ah, acabou comigo com coceira. Eu coceira, no fico com corpo as todo. coceiras no corpo, que eu fiz assim, Isso. mas que raio, será que eu tô desidratada? Aí uma Não, pessoa fala assim, não, Vivi, isso daí é da pré-menopausa. é menopausa da coceira. Ah, já não basta tudo que mulher passa na Não, vida, é tinha que muita entrar na humilhação, né? menopausa. É muita humilhação. Vamos lá. Quando eu olho, isso que eu tô olhando assim, de uma forma bem superficial, tá? Tá. Mas quando eu olho para a tua revolução solar, eu vejo que a revolução solar na astrologia védica, o teu aniversário virou, a tua revolução solar virou, os teus anos anteriores, desde 2024, quer dizer, você saiu de um sat-sat, aí quando a coisa começa a evoluir, saiu do sat-sat no começo de 2020, não, saiu do sat-sat em março de 2026. E Isso. a revolução solar de 2025, de agosto de 2025 até agosto agora de 2026, estava num dos piores cenários, assim, né? A progressão do ascendente estava numa casa bem ruim,
que poderia levar o nativo a passar por diversas situações. Tinha risco de endividamento, tinha risco de muitos obstáculos. É um ano truncadinho. Acabou, virou a Revolução Solar, mas ele ainda não está excelente. Ainda não está excelente. É muito possível que você passe um ano assim com alguns problemas domésticos. Pode ter problemas. Você é casada? Não. Eu Pode devia ter ter. casado com a bananeira antes. Ah, é verdade. Eu devia ter casado. Ah, então é por isso, é porque a E gente não por casa. isso, a gente não casou com a bananeira. Mas que sacanagem! Se a gente Então tivesse é feito o que a Maia isso. fez na novela, a gente não estava casada Assim, ainda. foi o raio da bananeira. Foi. Ô, Marisa, então é Ah, muito possível que você. é, Deixa eu só ver uma coisa. Pode ser o fígado também. Coceira pode ser o fígado? pode. Pesquise sobre leite dourado no YouTube. Ai, que fofa, pode deixar. Ai, que delícia. É, Vamos olhar, sim. o Leite meu dourado. fígado meu fígado é um horror, né, gente? Eu tô gordinha, cheia de gordura, então já viu. A progressão do teu ascendente está numa casa que não é muito boa. É muito possível que você enfrente alguns problemas domésticos. Mas assim, eu não quero plantar nada em você, porque também não é. O meu trabalho não é esse. Uhum. Depois, se você tiver oportunidade, quando você tiver oportunidade, faça a tua revolução solar para a gente ler tudo isso com muito carinho. Mas não vai ser um ano nem perto do que foi de agosto de 2025 para cá. É um ano de um pouco de ansiedade, não tem tanta obstrução como teve o ano passado. É um ano. Eu falo um ano porque começou agora o teu ano, Sim, né? começou agora. Uhum. É um ano de problemas dentro de casa, mas eu não entendo que estejam relacionados à saúde, eu entendo que eles estejam mais relacionados à parte estrutural mesmo. Uhum. E assim, tudo isso vai te levando a ter um pouquinho mais de ansiedade, mas não é um ano de todo ruim, assim. Você já teve em situações melhores. Agora, de agosto de 2027 para frente, realmente a coisa muda de figura. A progressão do ascendente cai numa casa sensacional, e aí você tem chances de ampliação até do teu patrimônio. Eu entendo que o teu Satsat ele terminou em março de 2025. As coisas ainda ficaram truncadas, você tem uma. Agora começa a subir, começa a evoluir, e você tem uma evolução real a partir de 2027. E vamos torcer, né? Vamos torcer. Perguntas. Nossa, é muita informação para a gente processar, assim, porque é uma forma completamente diferente de ver as casas e os ascendentes. Quando eu olhei para aquele quadradinho, eu digo, Jesus, o que que é isso? Mas É, achei muito, muito interessante. A é parte das finanças melhora, porque olha, minha filha, tá feia a pegada. Na para revolução aí todo que tu tá mundo, vendo. viu? Tá brabo o negócio. É, né? E cada um, eu acho que assim, de tudo, eu acho que é muito difícil nascer no Brasil. Assim, às vezes eu falo, pô, mas que raio, né? Eu podia ter nascido num lugar melhor para ter uma vida um pouco mais. Ah, quando tu fez programação encarnatória, tu tinha vindo de uma balada, tu tinha bebido, tu não leu as Certeza, letras pequenas. certeza. Mas sabe o que? Eu podia ter nascido também no Cazaquistão. Ah, com Podia ter- certeza. Não é? Então a gente tem muitas. A gente tem muita coisa boa aqui nesse Brasil, e mas infelizmente está todo mundo numa situação complicadinha. Eu acho que as coisas melhoram bastante para você, Marisa. Eu acho que esse período de extrema escassez Sim. quase que você passou, ele é característico do Satsat. A tendência é que evolua agora bastante, pode ficar tranquila. Ai, que A bom. gente tinha também um ano um pouquinho ruim na tua revolução solar, mas a ideia é que agora comece a evoluir bastante mesmo, sabe? O Satsat ele é um período bastante complicado. Tem um remédio védico são ações que a gente faz no mapa Sim. para melhorar a condição, do nosso mapa. Tem
tem um remédio védico muito bom, que é ler esse livro aqui, A Grandeza de Saturno. A grandeza de Saturno, tá. Ele tem a visão da astrologia védica, ele foi traduzido por uma astróloga védica. Então anotem, gente, esse livro é super importante. Uhum. E aí eu quero saber se você quer fazer alguma pergunta, senão eu vou encerrar. Não, não tem nenhuma pergunta, amada. Tenho muita gratidão para ti por ter Muito aberto essa obrigada. oportunidade. Imagina, eu te agradeço. Fica com Deus. Dá um beijo na tua mãe. Fica bem. Tá acabando. Só falta mais um pouquinho e você já vai chegar do lado de lá. Não Tá? tem muito com o que se preocupar, tá? Então tá bom. Um Obrigada, querida. beijo. Fica com Outro, tchau, Deus, viu? tchau. Eu não sei te Também. tirar da live. Nem eu sei sair, peraí, deixa eu apertar Ah, aqui. então a Deve gente ser uma. fica aqui até amanhã. É. Consegui, não? Eu acho que não, hein? Não, Peraí. peraí. Eu tinha descoberto um jeito. Ah, consegui. Peraí. Não foi, eu tô aqui ainda, tô te vendo. Mas eu Eu acho que vou, você eu vou, vai. eu, eu vou sair do Instagram, peraí. Tá. Que amor. Gente, alguma pergunta? Ô, Regina, eu gostaria muito de falar com você, mas eu só vou falar com uma pessoa hoje, porque o eclipse é daqui a pouquinho. Então, eu não quero avançar muito no horário do eclipse, que eu tenho minhas práticas espirituais que eu quero fazer. Então, alguém quer perguntar mais algo? Teve uma moça que indicou lá o leite dourado. Ai, que amor, muito obrigada, viu, pela indicação. Deixa eu ver. Ah, ela não está aparecendo mais aqui para mim. O autor do livro, mas só tem a grandeza, só tem uma grandeza de Saturno. O autor do livro é Robert Svoboda, mas quem traduziu foi Eliane Silmara, que é uma astróloga védica. O nome do livro é A Grandeza de Saturno, tá? Façam as coisas do eclipse. Fica de boinha, hoje é dia para ficar de boinha. Na semana que vem eu vou fazer mais uma live. Vocês podem trazer os temas que vocês querem que eu faça. O nome do livro é A Grandeza de Saturno. Ó, vou colocar aqui o nome da astróloga védica que traduziu é Eliane Silmara. Eu tenho o contato dela. Quem quiser, eu passo o contato dela. É, esse livro é um excelente remédio védico, tá, gente? Lê essa história. Eu até separei aqui que eu comecei a estudar essa semana para passar para vocês, que é a história, o início do período de 7 anos e meio da ascendência de Saturno sobre a vida de Vikramaditya. Então, ó, só vou introduzir aqui. Quando posteriormente Saturno, aquele planeta excepcionalmente cruel, entrou na constelação de Virgem, na 12ª casa do horóscopo do rei Vikramaditya, um astrólogo experiente foi visitar aquele heróico monarca e disse: Soberano rei, o planeta particularmente severo chamado Saturno entrou na sua 12ª casa, dando início, a partir da sua lua, dando início ao período de 7 anos e meio de sofrimento. Então, ler essa história de Vikramaditya, que era um rei, é uma história real, né? É especialmente importante para o Satsat. Um beijo, Ana. Um beijo em todo mundo. Ó, gente, um beijo em vocês. Eu adoro vocês. Gosto muito mesmo. Adoro estar aqui. Adorei ver a Marisa. Um beijo na Ana, um beijo na Marta, na Rita, e em cada um de vocês aqui. Pode me mandar. Eu interajo bastante, sabe, pessoal, com vocês. Pode me mandar coisa lá no direct para eu trazer para a gente fazer live, tá? Um beijo em todo mundo. Boa semana. Hare Krishna, Haribo. Fica com Deus, tá?